A paz esteja com você. Se você chegou até este vídeo, provavelmente já sentiu na pele o peso de olhares que não elogiam, mas julgam. Palavras que não abençoam, mas ferem. Presenças que não somam, apenas sugam. E se você é uma mulher que carrega luz, força, dons ou simplesmente uma presença marcante, entenda: a inveja virá como sombra atrás de você. Mas isso não é motivo para recuar. Pelo contrário, é sinal de que você foi escolhida para algo maior. Bem-vindo ao canal Sinais dos Escolhidos, o lugar onde as verdades espirituais, emocionais e psicológicas que o mundo prefere esconder são reveladas sem medo. Hoje, você vai descobrir por que a sua força incomoda, por que o seu brilho provoca tantos ataques disfarçados de opiniões, e principalmente, como mulheres poderosas se protegem e se blindam em meio ao ódio, a comparação e a inveja camuflada de conselho. Fogo, mas antes, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outra mulher forte que você conhece, porque hoje, vamos quebrar um ciclo de silêncio que tem impedido muitas de prosperarem em paz. Você já reparou como algumas pessoas não conseguem te olhar nos olhos quando você está bem? Quando você conquista algo, melhora de vida, muda seu corpo, brilha em uma sala. De repente, o ambiente muda. Uma piada vem. Um comentário irônico. Quem ela pensa que é. Mas preste atenção, isso nunca foi sobre você. Foi sobre o que sua presença desperta nelas. E mulheres sábias entendem que nem todo ataque é pessoal, mas todo ataque revela um espelho. O outro está enxergando em você algo que ele não suporta ver em si. A inveja é silenciosa, mas corrosiva. Ela não grita, mas mina. Ela não sempre se manifesta em ataques diretos, às vezes, ela vem em forma de conselhos disfarçados de bondade, em comparações sutis, em silêncios estranhos quando você compartilha uma vitória. E a verdade é dura: quanto mais você cresce, mais isso se intensifica. Mas por que isso acontece? Porque, no fundo, a presença de uma mulher poderosa escâncara o adormecimento das outras. E isso dói em quem vive pela metade. Sua coragem ativa a covardia alheia. Sua liberdade expõe as prisões das outras. Sua luz denuncia as zonas de sombra que muitos evitam olhar. O problema é que, muitas vezes, as mulheres que carregam esse poder, essa energia vital elevada, essa presença magnética, se culpam por incomodar. Começam a se encolher, a pedir desculpas por existir, a baixar o tom da voz, a disfarçar o brilho, a esconder conquistas, a reprimir sua expressão. Tudo isso para não parecer metida, arrogante, exibida. Mas eu te digo, isso não é humildade, é sabotagem espiritual. Quem tenta se apagar para caber na mediocridade do outro, se condena a viver fora do seu chamado. Mulheres sábias entendem que nem toda crítica é instrução, muitas são apenas resistência de quem nunca teve coragem de ser o que você está sendo agora. E se você está ouvindo isso e sentindo um aperto no peito, é porque já passou por isso. Talvez você já foi excluída de rodas sem explicação. Já sentiu o ambiente mudar quando entrou numa sala. Já ouviu pessoas queridas dizerem: você está diferente, com um tom que não era elogio. E sabe por quê? Porque a inveja nunca vai te atacar por ser fraca. Ela só aparece quando você está forte. Ninguém atira pedras em árvore seca. Mas a que dá frutos, essa sim vira alvo. Mas atenção, ser atacada não é motivo para a guerra. É motivo para a sabedoria. Mulheres verdadeiramente poderosas não revidam com a mesma moeda. Elas não se rebaixam ao nível da provocação. Elas não tentam convencer ninguém de que são boas. Elas sabem que sua luz, por si só, já faz muito barulho. E sabem que algumas batalhas se vencem com silêncio, com elegância, com movimento firme, com constância. A resposta mais alta que você pode dar à inveja é seguir crescendo. Seguir vencendo. Seguir brilhando sem pedir desculpas por isso. E sabe por quê? Porque mulheres assim não vivem para aplausos. Elas vivem por propósito. E o propósito incomoda quem vive de aparência. O propósito ativa o que há de mais nobre em você, mas também o que há de mais podre nos outros. E aí está o ponto. Quando você se eleva, você provoca crises nos que vivem na superfície. E essa crise se manifesta em forma de indiretas, comentários maldosos, afastamentos, mentiras.
Mas você não está aqui para agradar a plateia. Está aqui para obedecer a um chamado. E esse chamado exige que você se proteja. Não com raiva, não com vingança, mas com discernimento. Mulheres espiritualmente maduras entendem que, por trás de cada ataque, existe uma tentativa do mundo espiritual de minar sua identidade. É uma tentativa de fazer você duvidar de quem é, de fazer você acreditar que está exagerando, que está errada, que é demais. E aqui está a chave. Quando o inferno não pode te parar, ele tenta te confundir. Por isso, toda mulher poderosa precisa aprender a se blindar. Não com máscaras, mas com consciência. Não com frieza, mas com lucidez. Não com paredes, mas com raízes. E blindar-se significa 3 coisas: silenciar o externo, nutrir o interno e alinhar-se com o eterno. Silenciar o externo é entender que você não precisa responder a tudo. Nem toda opinião merece um espaço na sua mente. Nem todo comentário precisa de uma resposta. Quando você responde a tudo, você está dando poder a quem não merece nem sua atenção. Blindar-se é escolher onde sua energia será investida. Nutrir o interno significa cuidar da sua base. Alimentar sua alma com o que edifica, e não com o que distrai. É investir em silêncio, oração, estudos, círculos com mulheres de valor. É lembrar todos os dias que a força que você carrega não é casual. Ela é consequência de todas as vezes que você escolheu não desistir. Sua energia não nasceu do nada. Ela foi construída, cultivada, forjada. Não se perca tentando provar isso para quem não tem a mínima intenção de entender. E alinhar-se com o eterno é lembrar que sua missão vai além do agora. Que sua luta é espiritual. Que o que você representa incomoda porque carrega algo maior. Você não é só bonita. Você não é só inteligente. Você carrega um domingo, uma presença, uma energia que ativa, que transforma, que provoca, que revela. E por isso, você será sempre percebida com olhos diferentes. Isso não é um problema. Isso é uma responsabilidade. Mulheres que reconhecem sua grandeza interior sabem que não podem mais reagir como antes. Elas não gastam mais tempo tentando convencer quem já decidiu não gostar delas. Elas não se esgotam tentando explicar sua essência para quem só enxerga a aparência. Elas entenderam um princípio que liberta. Quem carrega luz sempre será mal interpretado por quem vive na escuridão. E não é sua obrigação curar a cegueira espiritual do outro. Sua obrigação é seguir brilhando, mesmo que isso incomode. Porque sua luz não foi feita para agradar, foi feita para guiar. A inveja sempre tenta paralisar. E como ela faz isso? Plantando dúvidas sutis, fazendo você se sentir culpada pelo seu crescimento, tentando roubar sua espontaneidade. Mulheres que começam a prosperar, a se destacar, a viver sua verdade, muitas vezes, enfrentam uma resistência invisível, como se o ambiente todo estivesse pesando contra. E esse peso não é coincidência. É uma resistência espiritual disfarçada de normalidade. É como se o mundo dissesse, volte para o seu lugar. Mas o seu lugar nunca foi onde te colocaram. O seu lugar é onde você cresce, onde você respira, onde você floresce, mesmo que isso custe a aprovação de muitos. Por isso, você precisa blindar o seu emocional. Você precisa aprender a detectar o espírito da inveja antes mesmo que ele fale. Muitas vezes, o inimigo vai usar pessoas próximas, amigas, parentes, gente da sua confiança. Por isso, discernimento é proteção. Comece a perceber os padrões. Quem sempre minimiza suas conquistas? Quem muda de assunto quando você está feliz? Quem te chama de exagerada quando você sonha alto? Quem te trata bem só quando você está por baixo? Essas pessoas não te querem bem, te querem abaixo. Porque só sabem se sentir seguras quando você está apagada. E aqui está o ponto mais importante. Você não nasceu para agradar essas pessoas. Você nasceu para ser a mulher que Deus te chamou para ser. Com poder, com verdade, com intensidade. E isso vai te custar algumas conexões, sim, mas vai te entregar outras muito mais alinhadas. Toda mulher que começa a se alinhar com sua essência começa também a passar por uma poda.
E não se assuste com isso. Quando os galhos secos caem, o fruto pode crescer. Quando o que é falso vai embora, o verdadeiro tem espaço para chegar. E se você é uma mulher escolhida e se você está aqui, é porque então entenda, seu brilho não é soberba, é chamado. Sua voz não é afronta, é cura. Sua presença não é exagero, é missão. E o mundo precisa de mulheres como você, conscientes, firmes, espirituais, mas também humanas. Que não se calam mais. Que não se encolhem mais. Que não se explicam mais. Que não se apagam mais. Porque quando uma mulher decide parar de pedir desculpas por ser quem é, o inferno inteiro se agita. Mas o céu se abre. O que acontece quando você se recusa a se sabotar? Quando você para de dar ouvidos a críticas maliciosas? Quando você simplesmente segue, planta, constrói, lidera, cuida de si, ama sua trajetória e se recusa a baixar a cabeça? Acontece o que o mundo mais teme: uma mulher inteira, consciente do próprio valor e absolutamente alinhada com o céu. Uma mulher dessas move atmosferas. E não há inveja que consiga pará-la. E lembre-se de uma coisa: toda vez que você for alvo de ódio gratuito, de julgamento sem sentido, de frieza injustificável, de silêncio repentino, respire fundo. Feche os olhos. Sorria por dentro. Porque isso é um sinal: você está incomodando. E se está incomodando, é porque está crescendo. E se está crescendo, é porque está no caminho certo. Agora que você já entendeu por que sua presença incomoda, é hora de aprender como se proteger sem se endurecer, como se manter firme sem se tornar fria, e como continuar crescendo sem se perder no meio do caminho. A primeira chave para isso é: não personalize o ataque. Isso não é sobre você. É sobre o que você ativa no outro. Quando alguém te inveja, essa pessoa não está realmente olhando para quem você é. Ela está olhando para o espelho que sua força representa. Ela não vê seus erros, suas dores, sua história. Ela só vê o que falta nela mesma. E a inveja nasce da comparação entre o que você é e o que o outro nunca teve coragem de ser. A segunda chave é: fortaleça o seu campo espiritual antes que a inveja tenha onde se alojar. Isso significa desenvolver práticas de blindagem que te coloquem diariamente em alinhamento com a sua essência. Isso pode incluir oração, meditação, leitura de palavras sagradas, banho energético com ervas, silêncio consciente, jejum emocional ou digital. Não importa o formato. O que importa é o propósito: se manter limpa das toxinas emocionais que o mundo tenta depositar sobre você todos os dias. Não basta brilhar, é preciso proteger o brilho. Toda mulher de luz precisa cuidar da própria energia como quem cuida de um templo. E aqui entra uma prática poderosa: o ritual do silêncio intencional. Ao menos uma vez por semana, desconecte-se do ruído. Afaste-se das redes sociais, dos comentários alheios, das vozes externas. Entre em si. Ouça sua alma. Escreva. Respire. Olhe-se no espelho e diga: eu me escolho. Esse gesto simples é um antídoto contra o contágio da crítica, contra o veneno da comparação, contra o cansaço da autoproteção constante. Porque não dá para viver armada o tempo todo. Você não é uma guerreira ferida. Você é uma mulher consciente, e mulheres conscientes sabem a hora de recuar, para voltar mais centradas. Outra ferramenta essencial: cercar-se de outras mulheres inteiras. Não caminhe sozinha. Mulheres fortes também precisam de abrigo, de espaços seguros onde possam falar sem serem julgadas, onde possam ser vulneráveis sem serem diminuídas. Procure construir uma rede com outras que também estejam nessa jornada de fortalecimento, onde uma apoia a outra, onde não há competição, onde os elogios não são escassos, onde cada conquista é celebrada sem sombra. Porque mulheres que se curam, curam outras. E mulheres que se fortalecem, erguem legados. E para fechar esse escudo espiritual, nunca esqueça da oração de proteção energética. Todos os dias, ao sair de casa ou ao iniciar suas atividades, declare com autoridade: nenhuma palavra lançada contra mim prosperará. Toda inveja, julgamento ou intenção oculta será dissolvida pela luz que me cobre. Eu ando com discernimento, cercada pela presença divina. E nada pode tocar o que Deus consagrou. Diga isso com fé.
com firmeza, com a certeza de que quem anda com verdade nunca está desprotegida. Porque no fim, o que protege uma mulher poderosa não é o medo, é a presença de si, a presença de Deus, a presença da verdade dentro do peito. Quando você caminha com isso aceso, nenhum olhar torto te quebra, nenhuma palavra fria te congela, nenhum ataque disfarçado te paralisa. Porque quem se conhece, não se perde, e quem se honra, não se encolhe. E agora, que você compreendeu profundamente o que acontece nos bastidores espirituais e emocionais de uma mulher que carrega poder, chegou o momento de integrar tudo isso na sua consciência diária. Porque saber não basta. É preciso viver como quem sabe. E viver como uma mulher que conhece seu valor significa, acima de tudo, se lembrar quem você é mesmo quando tentam te fazer esquecer. Isso é resistência espiritual. Isso é força emocional. Isso é identidade restaurada. Quando você anda pelo mundo com essa consciência, você percebe que não precisa mais lutar para ser vista, você já é. A tua presença já comunica. A tua energia já se antecipa à tua voz. E é justamente por isso que, a partir de agora, você não pode mais aceitar migalhas emocionais, amizades rasas, espaços que te diminuem ou ambientes onde você precisa se editar. Sua alma não pode mais se acostumar com pouco. Porque quem é abundante por dentro, não pode mais aceitar escassez por fora. Você também vai perceber que, à medida que sua luz aumenta, os testes também se intensificam. Pessoas que antes estavam dormindo ao seu redor, agora acordam para tentar te puxar de volta ao sono. Situações que pareciam resolvidas voltam para testar sua firmeza. O mundo espiritual começa a se mover porque toda vez que uma mulher poderosa decide não mais se sabotar, o inferno tenta criar distrações. Mas o que te diferencia das outras não é a ausência de batalhas. É a postura com que você escolhe enfrentá-las. E essa postura vem da fé, da raiz, do entendimento de que você não está aqui para agradar, competir ou se encaixar. Você está aqui para incendiar o caminho que outras ainda terão coragem de trilhar. Você está aqui para abrir brechas de cura no mundo feminino, para romper com o padrão de silêncio, de falsa humildade, de submissão energética que tantas mulheres carregam há séculos. Você é a mulher que quebra o ciclo. E por isso você incomoda. Por isso você atrai olhares duros. Por isso você recebe críticas disfarçadas de cuidado. Mas o que eles não sabem é que você já entendeu. Você já despertou. E uma vez desperta, ninguém mais te cala. Ninguém mais te manipula. Ninguém mais te convence de que está exagerando. Porque agora, você vive de dentro para fora. Você se nutre de dentro para fora. Você constrói de dentro para fora. E é por isso que nada te abala mais por completo. Você pode sentir, pode doer, pode chorar, mas você não para. E isso é o que mais assusta aqueles que esperavam te ver destruída. Então se olhe hoje com mais reverência. Se trate com mais amor. Se acolha com mais ternura. Você é a mulher que sobreviveu ao julgamento, à rejeição, à comparação, às próprias inseguranças e mesmo assim, escolheu continuar. Escolheu crescer. Escolheu se ouvir. Escolheu se levantar. E isso, minha irmã, é raro. É divino. É força pura. Faísca, se essa mensagem falou com a sua alma, escreva nos comentários agora. Eu sou luz e não me apago por ninguém. Compartilhe esse vídeo com outra mulher que você sente que precisa dessa força. Talvez seja a cura que ela nem sabia que precisava. E se ainda não é inscrita aqui no canal Sinais dos Escolhidos, se inscreva agora. Toda semana, você encontra aqui palavras que te fortalecem, revelações que te alinham e verdades que te protegem. Você é poderosa. Você é escolhida. Você é escudo e espada. E que nunca mais ninguém te faça esquecer disso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!